Olá, pessoal. Eu sou o professor Júnior, professor aqui da Unialfa, do Departamento de Engenharia. E hoje a gente está aqui com um convidado, o professor mestre Arthur Sanches, o professor mestre Lucas e o nosso aluno de sistema de software, né? Samuel. E hoje a gente vai tratar de um assunto bacana, que é sobre a agricultura. E nada melhor, nada mais do que o Arthur para poder falar um pouco aí pra gente sobre essa parte, né, da agronomia. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma responsa tremenda, né? Poder tentar falar um pouquinho da agricultura. Eu fico muito lisonjeado com o convite e vamos tentar fazer um bate-papo bacana. É isso aí. Eu percebo que, assim... Percebo não. De fato, a gente sabe que a agronomia ela é o campo da gestão que é abarcado pelas ciências agrárias, né? Sim. Então, e é uma área multidisciplinar. Tendo em vista, assim, em poucas palavras, o que realmente um agrônomo faz? Bom, basicamente, dentro das atribuições de um agrônomo, ele é responsável por gerir uma fazenda, gerir uma lavoura, mas abrange muito mais do que isso, né? Hoje também já a gente pode partir para uma parte de sistematização. A gente trabalha com alguns produtos rastreados, então o agrônomo também pode influenciar nisso. Dentro dos processos industriais, tem agrônomos que avaliam qualidade dos alimentos, qualidade da produção. São uma infinidade de setores, basicamente. Certo, bacana. E eu já vou entrar num assunto aqui, um assunto importantíssimo, assim, eu acho que a galera gosta desse assunto. A gente percebe que a tecnologia, ela vem crescendo numa função exponencial. E, basicamente, ela está empregada em todas as áreas, em todos os campos. E na agricultura também ela não é diferente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tecnologia na agricultura. Bom, a tecnologia na agricultura, ela vem se destacando nos últimos anos, né? A gente teve um movimento crescente nos anos 2000, né? Que foi o início da agricultura de precisão, que a gente chama. Quando a gente fala de tecnologia no campo, a primeira palavra que vem na cabeça é agricultura de precisão. Mas, devido a até alguns profissionais na época não ter muita afinidade com as ferramentas, muito domínio das tecnologias que estavam sendo implementadas, muitas coisas eram protótipos, né? Nos anos 2000, a partir de 2007, 2008, foi deixado um pouco de lado, voltou-se, abre aspas, para uma agricultura convencional, em termos tecnológicos, mas a partir disso voltou-se o aprimoramento. Hoje a gente tem máquinas extremamente embarcadas com tecnologias de rastreamento, tecnologias de produção para aferir a qualidade e eficiência de um plantio, de uma colheita, por exemplo. E, aliado a tudo isso, a agricultura de precisão hoje tem um cenário junto com a internet das coisas, e a gente chama hoje que a gente está passando pela agricultura 5.0, que tudo está linkado em nuvem, e a gente consegue ter uma gama de informações da sua lavoura na palma da sua mão. A gente consegue trazer um pouco mais desse lado tecnológico. Hoje, a gente costuma brincar. Na lavoura ou dentro de uma fazenda, tudo aquilo que você está gerindo é dado. É uma informação. E se é dado, a gente consegue mensurar. E se a gente consegue mensurar, a gente consegue trabalhar em cima e ir melhorando, né? Então, hoje, a pegada da tecnologia no campo está a partir disso. Aumentar ainda mais a eficiência, verticalizar a produção sem expandir a área. Esse é o grande e principal objetivo. Legal isso daí, Arthur, que você está comentando também, porque existe uma máxima, né, dentro da área organizacional, dentro da administração, que com relação a essa análise de dados, a gente observa que tudo aquilo que a gente consegue mensurar, tudo aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue gerir. Perfeito. Se a gente não consegue ter essa medida, essa mensuração, é muito difícil a gente conseguir gerir com eficiência, com eficácia e melhorar cada vez mais a produtividade, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela vem também como uma ferramenta de análise de dados, como o Arthur falou, mas também como uma ferramenta de mensuração, em que a partir dessas medidas que são extraídas, a gente possa aplicar técnicas, conhecimentos para melhorar a efetividade e a produtividade dentro do negócio. É isso aí. E eu até esqueci de mencionar, né? O Arthur, ele é diretor, né? Diretor técnico Isso, diretor técnico da Precision Solutions.
Como? Precise AG Solutions. Isso. Exatamente. E eu fui dar uma olhada lá no site, e tanto é que eu percebi que a hora que eu entrei no site, né? E eu percebi que existe dois rapazes lá, né? Provavelmente deve ser engenheiro, com um tablet numa lavoura, né? Meu fiel escudeiro. Olha lá. Cara, não tem jeito. A tecnologia, ela tá empregada em tudo, em toda situação, e eu acredito que ela tá ali para poder dar o maior suporte para bons resultados, né? Exatamente. E eu gostaria de complementar aqui a pergunta, perguntando quais são as principais tendências emergentes na aplicação da tecnologia no agronegócio. Bom, hoje a gente pode separar de duas maneiras, né? Na tecnologia dentro da agricultura, a gente tem a parte de automação. Então, hoje a gente tem equipamentos, robôs, literalmente, que você solta na lavoura, sai andando no bacheiro, sai verificando questão de doença, incidência de pragas e tudo mais. Mas isso ainda está caminhando, não é algo que efetivamente já está ativo no campo, né? Algo para daqui 10, 15 anos, talvez. Esteja mais difundido. Agora, pensando em agricultura de precisão e levantamento de dados, que seria toda essa gestão, Sim. Um grande aliado nosso é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, hoje a gente consegue... Eu fiz isso semana passada, na verdade. A gente chegou numa lavoura, falou, bom, precisa avaliar como que está a condição. Nesse clima seco, altas temperaturas, as plantas não estão conseguindo ter um bom desempenho, e a gente queria avaliar isso. Pegamos, soltamos um drone, 40 minutos, rodamos uma área de 400 hectares. Então, isso é muito expressivo. Depois você pega, trabalha esses dados para você conseguir entender. Como que era feito antes isso? Era o agrônomo andando na lavoura. Então, assim, ele não ia conseguir andar 400 hectares. Então, ali você consegue... Em 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. É um pouco difícil. Então assim, como que o pessoal geralmente faz, né? Anda um pouquinho assim na beira, olha e fala, tá bom, volta, né? Mas uma área de 400 hectares é muito representativo. É muito grande, na verdade. Entendi. Variabilidade e tudo mais, né? Então, é basicamente isso. Essa, sim, sensoramento remoto já está muito difundida e já é utilizado por diversas empresas, né? E como que você poderia dizer para os profissionais uma forma para eles poderem acompanhar isso da melhor forma possível? Então, isso é até uma crítica que eu costumo fazer, porque dentro dos cursos de agronomia, um dos cursos que eu posso citar que aplica muito e aborda muito bem esse tema é o curso da Exalc, né? Lá da USP. Agora, as demais, às vezes aborda entre geoprocessamento, uma matéria de agricultura de precisão, mas nada muito aprofundado. E eu, particularmente, quando eu ingressei no mercado, desde formado, comecei a trabalhar com agricultura de precisão. E eu tive dificuldade para ter esse acesso à informação. Apesar de hoje a gente pensar, tecnologia no campo e tudo mais, vai ser fácil eu encontrar essas informações? Não é. É algo que tem muitas coisas isoladas, muita coisa sendo feita nos Estados Unidos, muita coisa sendo feita no sul do país. O Sul e o Paraná hoje no Brasil são as referências de polos tecnológicos. Lá tem muita coisa desenvolvida já. E é basicamente isso, mas já está saindo alguns cursos, né? Uma pessoa que eu admiro bastante, gosto do trabalho dele, que eu acho que é muito importante e vai de encontro a isso, que o pessoal pode buscar, é o Lucas do Amaral. Se eu não me engano, ele é um professor e ele trabalha com geoprocessamento, trabalha com geotecnologias aplicáveis. Então, ele tem o Instagram, vai publicando, vai demonstrando, vai mostrando a importância e como que a gente consegue atingir esses resultados. E é muito interessante a gente observar também o quanto a academia de ensino, né, está ligada diretamente à evolução tecnológica. Com certeza. Dentro do Exatamente. campo, principalmente, que é o nosso foco aqui hoje, né? A gente consegue chegar a resultados tão expressivos quanto a ferramentas tecnológicas a partir de estudos científicos, através de pesquisas, através de investimentos dentro dessas pesquisas, né? E aí vale ressaltar a importância das universidades também nesse aspecto. A partir do momento em que se começa a investir nessas pesquisas, a partir do momento que essas pesquisas começam a surtir resultado e o resultado começa a aparecer, ir para o mercado e a sociedade, de uma forma geral, sentir essa mudança, sentir essa melhoria, então a gente percebe o quão importante é a academia de ensino nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Com certeza. E assim, dentro lá da Precise, nós temos alguns projetos
de extensão com universidades, com a UEG, com a UFG, a gente tem com a Federal de Uberlândia também, com a UFO. A gente trabalha isso, levando alguns dados para o campo, ajudando eles nesse levantamento dessas informações e eles nos dão respaldo para esse processamento. E isso vai gerar publicações, vai gerar conhecimento científico, né? E a ideia é que melhore a cada vez mais, que seja mais difundido, né? E quais seriam os impactos que poderia ter em relação à tecnologia, a empregar essa tecnologia? Quando a gente pensa em tecnologia do campo, né, e os benefícios que ela pode trazer, é até difícil mensurar. Porque, como o Lucas comentou, tudo que você consegue mensurar, você consegue gerir. E se você consegue gerir, você consegue ser mais assertivo. Então, a gente consegue melhorar rendimento operacional através de tecnologias. Hoje tem plantadeiras que conseguem plantar a 15 km por hora, 20 km por hora, de repente. Por conta da tecnologia embarcada na máquina. O que isso traz de retorno? Maior eficiência operacional, menor tempo gasto com o equipamento, menor óleo diesel sendo gasto, menor efeito estufa, menos gases sendo emitidos, né? Você consegue maximizar a sua produtividade ao atingir mais próximo do teto produtivo das culturas, sem ter que abrir área, sem ter que desmatar. Isso é muito importante, né? Essa é uma pegada sustentável que está bem ligada com a tecnologia e a gente consegue também, através da tecnologia, aumentando a produção e diminuindo gastos, melhorar o preço para o consumidor final. Então, você consegue diminuir, às vezes, o preço das commodities, que a gente ainda é muito refém disso. Então, se tem uma alta do dólar, se estoura uma guerra na Ucrânia ou qualquer outro lugar que fornece um insumo para a gente, eleva demais o custo de produção e o alimento, no final, fica mais caro. Eu acho muito importante essa fala do Arthur também, porque sempre, de um modo geral, a sociedade pensa no impacto da tecnologia para a sociedade. E às vezes a gente percebe isso, ou tenta perceber isso como algo negativo, que a tecnologia às vezes vai tomar o emprego, vai tomar o espaço de trabalho, vai tirar o trabalhador, o agricultor ali do campo e tudo mais, né? Mas não, né? A tecnologia, ela transforma, ela não tira absolutamente nada. A pessoa que está lá no campo, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que adaptar. Ela vai ter que estudar. Vai ter que ser aprimorada. Ela vai aprimorar. E quando ela estuda, faz essa adaptação, ela, de modo geral, ali numa circunferência, num raio ali, em volta dela, vai melhorar tudo. Por ela estar estudando, por ela estar aperfeiçoando. Vai ter novas estratégias ali. Exatamente. Bacana. E... Pode fazer a sua pergunta, Samuel. Então, com a rápida evolução da tecnologia, está impactando diretamente as práticas agrícolas. Certo. Bom, posso dar um exemplo de um trabalho que a gente viu na Tecnoshow. A Tecnoshow é uma exposição agrícola que acontece em Rio Verde todo ano, em torno de, acho que no final de abril. Rapaz, eu sempre tive vontade de ir lá, sério. Eu sempre tive vontade de ir para poder conhecer. Eu sempre fui muito ficcionado a essas máquinas, esses negócios. Quando você for, faça um convite para você visitar o stand da John Deere. Não, lá eles fornecem um cafezinho com sorvete de pistache. Aí, ó. Não, vamos sim. Tá vendo? O porquê da feira ser tão boa. Os pequenos detalhes. Não, mas vamos lá. E assim, nessa feira, o que me chamou bastante atenção foi por exemplo, um aplicativo e um equipamento desenvolvido pela Embrapa, com parceria com outras empresas, que basicamente ele monitora a incidência de bicudo numa lavoura. A praga bicudo hoje para o algodoeiro é uma das piores pragas que tem. Para vocês terem ideia, às vezes a gente está fazendo um monitoramento, chega na lavoura e fala assim, tá em nível de controle ou não, né? A gente faz o exame populacional para saber se está na hora de entrar com defensivo ou não, se não precisa. Bicudo, se você encontrar um único exemplar dentro da lavoura, aplicação geral. O tão nocivo que ele é para a lavoura. E dentro desse stand da Embrapa, eles tinham esse equipamento que monitorava a pressão de bicudo e a incidência através de feromônio naquela lavoura para poder auxiliar. Então, em tempo real, você está olhando no seu celular, você já está vendo. Olha, tá vindo, tá incidência, aplico, não aplico. E isso é um dos exemplos. Tem diversos outros que estão vindo. Então, isso vem para otimizar
vem para aprimorar, vem para facilitar o trabalho do agrônomo, com certeza. A gente, né, como comentou, a gente não pode enxergar isso como um empecilho, mas como uma ferramenta que vai nos auxiliar. E é basicamente isso, né? Não querendo ser redundante, mas os benefícios que a tecnologia traz é você conseguir aumentar a sua performance na sua lavoura. Hoje, a gente pode ter a seguinte premissa: quanto menor a sua área produtiva, mais zeloso, mais atento você consegue ter. Agora, imagina você conduzir 30 mil hectares de uma vez de algodão, tendo que ter pessoas andando, monitorando. Então, às vezes, você perde o time de uma semana para entrar aplicando algum defensivo. Isso pode resultar no seu lucro ou no seu prejuízo. E, às vezes, por conta disso, o produtor, nesse anseio de não deixar a lavoura perder, muito veneno. defensivo. Então, assim, aí ele fala assim: eu quero pecar pelo excesso do que faltar. Só que a tecnologia vem para você conseguir otimizar isso, né? E novamente, voltando para a pegada sustentável, né? Consegue linkar os dois mundos. E não é só a pegada sustentável, isso é muito importante também, né? A gente ter essa percepção, esse controle e o quantitativo de agrodefensivo que tem sido aplicado. Existem legislações com relação a isso. Mas pensando no lado econômico do produtor também, né? Se ele está aplicando muito agrodefensivo, ele está tendo um custo de compra daquele veneno que ele precisa aplicar e tudo mais. Ele não precisa ter aquele custo, né? Exatamente, porque tanto é que o alimento ele tem que chegar perfeito, né? Pra gente. É isso. Exatamente. E, tipo assim, só para me complementar essa pergunta, de que maneira as engenharias e tecnologias têm contribuído para o crescimento no setor agrícola? De que maneira que eles estão auxiliando ali, até pela falta, para evitar perca? Como que você poderia responder pra gente, por favor? Bom, eu acho que basicamente, no caso, quando eu penso em engenharias, eu penso em exatas, né? Eu penso em números, fórmulas matemáticas e tudo mais. Não tem como fugir disso. Não tem como. Infelizmente. Exatamente. Pelo menos 70% do seu curso você vai estar fazendo conta. Facilmente. Então, pensando nesse cenário, vou pegar como exemplo a minha dissertação de mestrado. Eu avaliei diferentes condições através de uma adubação em lavouras de arroz, com um voo de drone. A gente gerou um índice vegetativo através disso, e eu estava analisando qual era o melhor índice vegetativo. Mas o índice vegetativo nada mais é do que uma fórmula matemática. Ela é uma expressão matemática. Então, a gente tem que analisar a fundo o que essa variável está impactando, o que com essa resposta que isso está me dando. E eu acho que os cursos de engenharia, numa maneira geral, eles vêm exatamente nessa pegada. Auxiliar nessa questão das equações, de aprimoramento, porque hoje a gente tem algumas leis básicas que a gente utilizam como referência para fazer recomendação de adubação e tudo mais, mas isso precisa ser aprimorado. E isso é um trabalho para as engenharias, né? Eles que precisam bater fundo nisso, porque o mundo é dinâmico. Hoje, às vezes, uma recomendação que o pessoal fazia nos anos 2000 não cabe hoje mais, porque hoje antigamente a gente era muito focado em química e física de solo. Hoje a gente já olha para a biologia do solo. Hoje a gente já olha para temperaturas. Hoje a gente já olha para precipitação, para altitude. Então, são infinitas variáveis. E cada um no seu segmento. E um outro setor que eu acho que está indo muito nessa linha, aliado junto com as engenharias, e aí nisso a gente pode colocar, por exemplo, engenharia mecânica, mecatrônica, na questão de aperfeiçoamento de maquinários, ou também para a gente conseguir desenvolver melhores modelos matemáticos para predição meteorológica. A gente está vivendo hoje uma época e um cenário muito desafiador para o agronegócio brasileiro, de uma forma geral. Muita chuva no Rio Grande do Sul, perca de produtividade por conta de excesso de água, aqui falta dela. Então, vamos ter quebra, provavelmente, de produtividade, não de produção, de produtividade. Mas esse ano foi um ano curioso, porque alguns meteorologistas na metade do ano falavam: esse ano vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, precisamos nos se programar para isso. Outros já falavam: não, os modelos matemáticos estão dizendo que não vai ser um ano tão atípico assim, e está se mostrando ser. Então, precisa de um aperfeiçoamento, né? E dentro da sua fala, a gente consegue observar também a multidisciplinaridade de áreas, né? Dentro de um ramo de atuação. Não é porque a gente está falando aí de um agronegócio
em que nós vamos focar ali em uma formação de um agrônomo e só ele vai ter, né, toda essa competência, digamos assim, para exercer todos os papéis. Muito longe disso, Muito né? longe disso. Todos os profissionais têm a sua importância. As áreas das engenharias, elas se mostram importantes das mais diversificadas formas. O engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro mecatrônico e por aí vai. Dentro da área de tecnologia, o engenheiro da computação, o engenheiro de software, enfim. Então, existe essa multidisciplinaridade em que, somadas, né, vai agregar muito para a produtividade final. E vai dar um resultado positivo, né? Igual você mencionou, que se você pegar aí de 20 anos atrás, não tinha tanto essa, vamos dizer, essa ajuda, né? Como se diz? Multicompetências. Essa multicompetências, né? É verdade, isso aí é legal, bacana. Com certeza. E tanto é verdade que dentro da própria Precise, hoje nós temos engenheiros florestais atuando na empresa, engenheiros ambientais atuando lá também, temos engenheiros agrônomos, já trabalhamos em parceria com botânicos, com fisiologistas, com fitopatologistas, então cada um em sua área, né? Porque, como você disse, é muito amplo e são muitas variáveis, então a gente precisa dessa união, dessa colaboração de outros profissionais para a gente conseguir melhorar o setor. Perfeito. Assim, talvez, já que a gente entrou no assunto de engenharia, agronegócio, então, só para ficar claro para o pessoal, né? Porque tem esse pessoal do ensino médio que às vezes está olhando alguns cursos e quem saiba tem um interesse. Qual que seria a diferença, então, prática do engenheiro agrônomo, né? E da pessoa que é formada em agronomia? Bom, o engenheiro agrônomo, ele tem uma base de informações durante a sua graduação muito mais voltada para exatas. Certo. Então, tem muito cálculo 1, 2, física 1, 2, agrometeorologia. Agora, um curso mais voltado para a parte agronômica, gente, eu penso que você vai ficar mais focado na produção. Então, vai abordar matérias como fisiologia, como nutrição de plantas e tudo mais, para você entender como que aquilo... para você chegar no campo e fazer, na prática. Agora, quando você pega a engenharia, você vê mais coisas por trás. Você entende como aquilo funciona para depois você aplicar. Processo, né? Processo. Talvez até uma dica, Júnior, para que alunos aí que estejam saindo do ensino médio e que tenham dúvidas ainda com relação ao seu curso, à sua capacitação profissional, atuação e tudo mais, todos os cursos de graduação em nível superior que são, né, registrados pelo Ministério da Educação, pelo MEC, eles têm a obrigatoriedade de apresentar o perfil do egresso. E todos podem encontrar isso num projeto pedagógico do curso. Então, vale a pena o aluno, ao selecionar, escolher um curso em que vai se inscrever, analisar, pesquisar sobre o perfil do egresso. O perfil do egresso nada mais é do que as competências, as habilidades e a sua atuação pós-formado naquela graduação. Então, ele vai conseguir ter bastante essa noção, essa percepção das diferenças entre os mais variados cursos que existem. Bacana, bacana. Perfeito. Só para me complementar aqui, uma pergunta. Quais que são os cursos e certificações mais recomendados pelos especialistas para quem busca se destacar nessa área do agronegócio? A gente tem uma certa escassez de cursos, pensando em tecnologias, né, como eu assim comentei, mas se eu posso citar alguns, tem 2 cursos da USP, que são muito bons, o da Solo Agro e da Agro Advanced, são cursos bons, especializados nisso, não são baratos, são realmente um pouco mais caros, mas ele é bem aprofundado, né? Então, assim, se você, dentro da faculdade, você tem uma visão geral, e depois você quer afunilar nisso. Mas mesmo esses cursos, eles dão uma aprofundada em assuntos que são mais corriqueiros e a gente consegue encontrar até com certo acesso a essas informações. Nutrição de plantas, fisiologia, características de solo e tudo mais. Agora, pensando na parte tecnológica, hoje a gente ainda tem uma certa escassez. Ainda falta cursos para isso. Então, a gente consegue fragmentos de informação. Então, chega a ser irônico. Num cenário onde tem muita tecnologia, exato, ainda está faltando bastante. Está faltando bastante e ensinar o caminho, mostrar como que se faz. Entendi. Bacana. Pode ir. E, tipo assim, considerando os diferentes campos de atuação, como a automação agrícola e a agricultura de precisão, quais que são as habilidades e conhecimentos essenciais para se destacar em cada área? E como escolher o melhor caminho de carreira?
Bom, pensando em agricultura de precisão, se tem um dos segmentos que a gente precisa, assim, você precisa entrar de cabeça e aprender de fato, é sistemas de localização, de posicionamento de GPS, SIG, né, que a gente costuma falar. Pensando em trabalhar com sensoramento remoto ou até com alguns maquinários, precisa ter um certo conhecimento de programação, linguagem de programação. Mas isso, acho que hoje acaba que fica um pouco mais fácil, né? A gente trabalha muito com programação, até no próprio Excel, fazendo fórmulas e tudo mais, não foge muito daquilo, mas precisa ter o conhecimento, precisa entender, até para te ajudar, porque às vezes eu levo o tablet para o campo, mas eu vou colocar um mapa que a máquina vai fazer a aplicação em taxa variada. Se der um problema no campo e eu tô sem internet, eu preciso saber como que eu programo, como que eu mexo para poder corrigir a tempo, para não perder tanto tempo. Além disso, o que um bom profissional precisa ter hoje perante o mercado de trabalho é resiliência, ir atrás de ter um bom networking, tá sempre atualizado, isso é muito importante, porque o cenário muda assim, ó. Todo dia vai atualizando uma coisinha ali, ainda mais quando acolá. fala de dinâmico. É muito dinâmico. Ainda mais quando fala de tecnologia, né? Então, Exatamente. assim, agora, nesse exato momento, já mudou. Então, assim, todo momento tá mudando. E é bom também que, igual você falou aí, que abre o leque, né? Para os outros cursos. Bom, talvez eu não sei se eu entendi certo, mas um exemplo. A pessoa que está fazendo uma engenharia de produção, a pessoa que está fazendo engenharia de mecânica, ela pode aprofundar e ir para o meio agrícola. Pode, com certeza. Isso é bacana. Isso é bom que os nossos alunos, é bom eles saber, né? Ficar sabendo dessa situação, porque ele tem outros viés, né? Outros caminhos para poder seguir. Sim, e tanto é verdade que... Vamos pegar a própria grade de um curso de agronomia clássico. Você tem aulas de paisagismo, então você pode trabalhar com paisagismo de flores no interior de uma casa, para criar um jardim, trabalhando em conjunto com um arquiteto. A gente tem cursos de construção rural, então, assim, não falando que irá substituir esses profissionais, mas dando exemplos de matérias que competem no ramo agrícola. Por exemplo, também tem aulas de zootecnia, então, médico veterinário pode cruzar informações. Eu já trabalhei com alguns veterinários, faço a recomendação para pastagem, ele faz a nutrição para o gado. Então, essa multidisciplinaridade é muito grande. Duas curiosidades. Eu já vi aqueles pivô e eu falo assim, cara, como é que esses caras plantam esse negócio aqui? Esse pivô não mata essas... Ali, com certeza, precisa de um engenheiro. Precisa. Para poder fazer os cálculos ali, um estudo de área, né? Para poder passar o pivô. O pivô, para quem não sabe, gente, assim, não tô zoando não, mas o pivô é aquela máquina que joga água, assim, que fica rodando, assim, no próprio eixo, enorme. Perfeito. E você pode perceber que ela passa assim, ó, mas ela não mata lá a soja, o arroz, sei lá o que é. Mas legal. Então precisa do engenheiro para poder fazer os cálculos, para fazer o desenho ali, para você ter certeza que não vai ter um desperdício na sua plantação. Legal. A outra curiosidade você falou de assessoramento remoto. Há um tempo atrás, quando eu até fazia ensino médio, até quando era o antigo escola técnica, tinha esse curso, não tinha? Tinha. Existia. Hoje ainda existe esse curso ou não? Olha, eu não sei se tem esse curso isolado. Eu acredito que ainda sim. Eu sei que... Assim, era até um técnico. Era técnico, né? Isso, era técnico. Isso. Era técnica agrimensura, alguma coisa nesse sentido. Depois virou topógrafo. Hoje a gente consegue, através do assessoramento remoto, também fazer algum desses projetos. Existem as atribuições, mas em alguns cursos, como aborda isso, às vezes um agrônomo consegue ter essa atribuição. Já consegue. Isso, entendi. Não, era só uma curiosidade. Quando você falou, eu lembrei desse curso lá no IES. Tinha mesmo. É isso aí. Samuel? E, tipo assim, diante dessas experiências dos painelistas em projetos agrícolas inovadores, quais que são as maiores oportunidades e os desafios, né, para os profissionais que desejam construir uma carreira de sucesso na interseção entre engenharia, tecnologia e agronegócio? Bom, pensando no cenário que a gente vive hoje, eu acho que hoje o ramo que está mais em ascensão é exatamente o ramo tecnológico para a agricultura. Tá? É um mercado que está vindo forte, se destaca, é onde a gente consegue maximizar, é onde consegue responder muitas das dúvidas. Falar assim, nossa, tem 15 anos que eu planto essa área e não consigo melhorar a produção. É através das tecnologias que você vai conseguir otimizar isso.
Pensando nisso, é um cenário extremamente promissor, mas ao mesmo tempo é um cenário bem desafiador. Por quê? Hoje a gente vive uma troca de gerações. Então, hoje a gente tem produtores que já têm 15 anos, 20 anos de experiência e às vezes tem uma certa dificuldade ou uma certa aversão à tecnologia. A gente enfrenta isso no campo. Então, talvez, para conseguir demonstrar para ele o tanto que isso é benéfico, é complicado, é difícil. Mas também a gente está vivendo um momento de transição. Está entrando novas gerações, alguns filhos de produtores, agrônomos e tudo mais, que entendem e conseguem aplicar. Que pegam como herança, né? Não, era até um comentário e uma pergunta que eu ia fazer, porque geralmente essas pessoas mais velhas, né? Elas têm uma certa aversão sobre a tecnologia, mas ela acaba, de certo modo, aceitando, né? Porque ela, eu não sei, ela percebe que é bom para ela, é bom ali para... Exatamente. Acaba entendendo que, de certa forma, vai acabar ajudando eles ali a maximizar ali a produção deles ali. Sim, uma vez difundida, não tem mais volta, é um caminho sem volta. Né? Mas às vezes Existe uma resistência para essa difusão, né? Existe. Mas essa resistência, a partir do momento que ela é rompida, é um caminho sem volta. É um caminho sem Seria volta. isso. Isso. E assim, não só por parte de alguns produtores, mas por parte até de outros profissionais. Com mais tempo de casa, com mais tempo de formados. Às vezes, não se atualizou com a velocidade que as coisas foram acontecendo e tem uma certa dificuldade. O pessoal, isso aqui é muito trabalhoso, isso aqui é muito burocrático, não vale a pena. Vale. Na verdade, está lá para facilitar essas ferramentas. A maior dificuldade é essa. Mas, assim, é uma dificuldade que não é tão grande, assim, né? Você consegue contornando. E a gente entender também que existem perfis e características diferentes, né? Dentro do ramo do agronegócio, de produtores. Sim. Nós temos pequenos produtores, produtores familiares... Temos produtores em larga escala, produtores de commodities, né? Então, são perfis diferentes. Talvez a gente possa encontrar aí essa resistência ali com os pequenos produtores, na agricultura familiar. Quando a gente já pensa numa mega empresa, numa potência, commodities, isso já é uma coisa muito mais fácil, né? De ser quebrada, de se aplicar a tecnologia. Então, a gente tem que entender, inclusive, das características e dos perfis que existem dentro do negócio. Dentro lá da empresa, a gente costuma trabalhar bastante com um gráfico que chama o gráfico de aceitação de tecnologias. O gráfico ele começa assim e declina. 5% é muito adepto, então qualquer coisa de inovação que você apresentar a pessoa, nossa, eu quero testar, aceita, quero fazer, isso vai me ajudar. Às vezes dá tiro errado, às vezes acerta, né? Mas é o cara ávido a tecnologias. Tem aqueles que vai olhar assim, lançou uma ferramenta nova. Vou esperar um pouquinho para ver se vai engrenar mesmo. Para ver se vai dar certo ou não. Isso, vai dar certo ou não, exatamente. E tem aqueles também que nem esse aqui e esse aderindo à tecnologia, ele ainda é resistente. Esse é o último que vai aceitar. Então ele vai precisar de um tempo maior para digerir, para entender que aquilo é importante, que aquilo vai trazer benefício para ele. Mesmo porque uma vez que aceitou a tecnologia, ela tem que ir até o fim. Exato. Ele tem que ir até o fim. Se ele não for, ele vai ter prejuízo. Ele vai ter prejuízo, exatamente. Eu acho que um exemplo claro que eu posso passar para vocês é com os maquinários agrícolas. Às vezes o produtor paga 2,5 milhões, 3 milhões de uma máquina totalmente embarcada, tecnológico, monitor, touchscreen, uma tela maior que a nossa televisão. Nossa. E gera dado de eficiência de plantio, de colheita, sabe? Quantas horas... As máquinas hoje, elas conseguem ter um índice de eficiência. Se o operador às vezes está almoçando com o ar-condicionado ligado e está gastando diesel, a máquina está pitando. Lá no computador do produtor, mostrando, a máquina tá ligada há muito tempo. Nossa. Tem que desligar, tá gastando muito combustível. Então, assim, a gente tá nesse nível de aprimoramento. Só que, às vezes, no campo, a gente também tem uma questão que é pressa para fazer as coisas. Porque como a gente depende de fatores climáticos, então, às vezes, o monitor ali trava, não quer ligar direito, sei o quê, desliga tudo e manda bala. E aí você perde esse monitoramento, você começa a perder eficiência. Aí na lavoura você vê falhas, aí é queda de produtividade, é dinheiro que o produtor perde. Então, tem isso. O pessoal tem que entender, mas como que a gente contorna isso? Se programando, trazendo as manutenções dos maquinários, trazendo essa rotina. Tendo estratégias ali para não ter problemas, né? Perfeito, aderindo a estratégias, né? Então, assim, é um caminho sem volta. E a partir do momento que você adota a tecnologia, começa a trabalhar daquela forma, se você tenta voltar, e nesse exemplo tentei passar isso, você vai ter prejuízo. Bacana. E, Arthur, eu vou fazer uma pergunta. Tava conversando com um colega meu, né? E uma pergunta foi assim, Samuel, você vai lá no podcast e pergunta lá pro seu convidado lá, para as pessoas que trabalham nessa área do agronegócio e junto com a tecnologia,
O salário. Você sabe dizer se vale a pena ou não. A pessoa fala assim, cara, eu vou estudar pra me fazer isso aqui, porque não só porque eu gosto de trabalhar na área, mas porque eu vou ter um bom faturamento, por exemplo. Essa é a parte mais importante. Saber o que eu vou ganhar com Exatamente. isso. Pergunta muito boa. Bom, assim, se você parar para olhar a base do piso salarial de agrônomo, não é baixo, é um salário bom. De uma maneira geral para a categoria, acho que está em torno de 8,5 salários mínimos. Então, assim, é algo expressivo, né? Fica ali na casa de 10 mil por mês, Sim. uma coisa assim. Mas o profissional que se enquadra e se aprimora em tecnologias, isso aí é exponencial. E aí ele faz o seu salário. Porque falta no mercado. Não tem profissionais capacitados para poder fazer isso. Né? Então, assim, a gente costuma brincar aqui, pô, você quer formar em agronomia e ganhar dinheiro rápido, vira vendedor. Porque as comissões são volumes absurdos, né? São coisas, igual eu comentei, uma máquina de 2,5 milhões, 3 milhões. Imagina você ganhar 1% de comissão em cima disso. Nossa. De uma máquina. Você só não vai ter vida. Mas ok. Vai ter dinheiro. Você tem. Dinheiro Vai ter dinheiro, pelo menos. Dinheiro você tem. Agora, assim, claro, com tecnologia você não vai chegar num salário astronômico desse de um vendedor, mas você se destaca no mercado. Então, oferta e demanda. E o que faz a diferença é esse destaque, né? É você ter o conhecimento com qualidade. Isso é bacana. E isso é o fundamental. Isso é fundamental. Samuel, mais alguma pergunta? Olha, no momento, todas foram respondidas, literalmente. Lucas? Tudo certo por aqui. Arthur, pra gente poder finalizar, você quer fazer um final lá pra ir? Um finalzinho? Quer Tipo, dar uma dica para dar uma aquelas dica pessoas aí que pra querem galera? ingressar nessa área. Bacana, vamos tentar. De modo geral aí. Bom, de modo geral, não só para o setor agrícola, né, mas para as engenharias de uma forma geral, eu enxergo assim, a tecnologia é um caminho sem volta, como a gente comentou aqui, e o profissional que mais cedo buscar informação, mais cedo se aprimorar, vai ter vantagem. Ele vai surfar na onda, né? Logo, até brinco com o pessoal, a atribuição hoje, um agrônomo tem que sair da faculdade sabendo identificar uma praga, identificar uma doença, saber os métodos de controle, mas daqui a 10, 15 anos, a atribuição do agrônomo vai saber programar uma máquina, vai saber exportar um dado, saber interpretar aquilo. Então, quanto mais cedo você partir para esse caminho, você vai se destacar. Hoje é surfar na onda, mas daqui a 10, 15 anos vai ser obrigação. Né? Então, quanto mais cedo você se aprimorar para a parte de tecnologia, e aí pode ser em qualquer dos segmentos. Isso é verdade. Qualquer segmento você tem que qualificar, você tem que aprimorar para poder sobressair. Cara, bacana. Hoje foi muito bom. É um assunto muito bom. Assim, muito produtivo. Amplo, foi muito produtivo, pra você ver. A gente ficou aqui 40 minutos aqui falando. E com certeza eu acredito que tem mais dúvidas surgindo. E eu espero que a gente possa marcar um outro dia, outra nova data pra gente poder esclarecer mais coisas. Tipo, hashtag parte 2, né? Exatamente. Bora. Arthur, então, eu agradeço aqui em nome da Unialfa, do EngenhaCast. Agradeço o Lucas, Samuel também. Obrigado. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Valeu a pena demais a conta. Que bacana, cara. Fiquei realmente lisonjeado com o convite. Bem bacana a experiência. Até tava brincando com a minha namorada. Falei assim, nossa, sempre quis participar de um podcast. Esse é o primeiro podcast. Primeiro de muitos. Amém, ué. Bom demais. Pessoal, então é isso aí. A gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos, tá? E até mais. Tchau. Tchau.